Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido a igreja a estar abrindo a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 2. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, tu me lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor, se assim desejar em seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, essa passagem é muito conhecida de todos. Jesus lava os pés dos discípulos. Um exemplo de humildade para cada um de nós. Ele é o Cristo, Ele é o enviado, Ele é aquele que foi enviado para libertar-nos do pecado, da condenação da morte. Ele foi aquele enviado para nos tirar da morte para a vida, das trevas para a maravilhosa luz. Ele foi aquele que se despiu da sua glória e habitou no meio de nós. E agora Ele vem estar servindo aqueles discípulos, lavando os pés de cada um deles. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus não fez isso antes da ceia. É muito comum nas igrejas, no dia que vai acontecer a ceia, as pessoas pedir perdão a todo mundo, é ou não é? Ah, você me perdoa, irmão, me perdoa, vou trocar o cálice com você. E liga, pede perdão para a mãe, pede perdão para o pai, pede perdão para o marido, para a esposa. Passa um mês brigado, chega no dia da ceia: me perdoa meu marido, perdoa a esposa, e vai lá e vão ceiar. E eu vou falar para você que isso para Deus não tem peso, isso para Deus não tem significado, porque aquilo só está sendo feito para participar daquele momento, para participar daquela solenidade. Aquilo não está sendo feito com sinceridade, porque se houvesse sinceridade, por que fazer somente naquele dia? Porque somente fazer se vai ter a ceia. Então, se não tivesse a ceia, não faria. A palavra do Senhor mostra que eu erro, a palavra do Senhor mostra que você erra, somos falhos, até aquele dia em que o corruptível será revestido da incorruptibilidade, aí não vamos mais errar. Mas a palavra nos mostra que no momento que eu erro, no momento que você erra, nós somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Sim ou não, igreja? Sim. Incomoda na hora, sim ou não? Sim. E muitas das vezes incomoda até mesmo antes do pecado. Quem se lembra aqui de Caim? Quando antes de matar o seu irmão Abel, o Senhor visita Caim e fala: Caim, o pecado jaz à sua porta, domina sobre ele. Muitas das vezes o Senhor Ele vai nos repreender antes que isso aconteça, mas não havendo jeito acontecendo, o Espírito Santo logo incomoda,
E por que que o Espírito Santo ele incomoda de forma imediata? Para que imediatamente você se arrependa. Mas muitas das vezes o problema é que a gente deixa de dar a voz, de dar ouvidos à voz do Espírito, para ouvir a dureza do nosso coração. E pela dureza do nosso coração, perdemos muitas das vezes muitos amigos, por conta de um pecado que vai lançar muitas vidas no inferno. Qual é, pastor? O orgulho de dizer: eu errei, me desculpa, me perdoa, eu não devia ter falado, eu não devia ter agido desta maneira. A nossa amizade é importante, a nossa comunhão é importante. O inimigo se levantou, eu não vigiei, eu dei brecha, mas o Espírito me fez enxergar a brecha que eu dei, e como que eu te feri, me perdoa, deixa eu te abraçar, porque neste momento Satanás, ele não é só envergonhado, ele é estraçalhado, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que quando eu libero perdão para ti, eu amontuo brasas vivas sobre a sua cabeça. Entenda bem, eu liberar o perdão para quem me feriu, a Bíblia diz que eu amontuo sobre a cabeça deles brasa viva. Deixa eu te trazer um lembrete de brasa viva. Capítulo 6 de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, entrei no templo e vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e vi os serafins que voavam, dizia: santo, santo, santo. E eu gritei dizendo: ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. E o serafim saiu e voou até o altar, e com uma tenaz pegou uma brasa, viva, e veio e tocou meus lábios e disse: perdoado-te são os teus pecados. Então, quando a palavra fala que quando eu libero o perdão para ti, o Senhor amontoa sobre a sua cabeça brasas vivas, é o agir sobrenatural de Deus, é algo poderoso que vem do trono de Deus, para limpar, para purificar, para tornar-te uma nova vida. Então engoli o meu orgulho, porque fui ferido, porque fui machucado, e até a pessoa que me feriu, que me machucou, eu estou contribuindo de uma forma poderosa para que aquela pessoa se arrependa e seja salva, para que ela seja visitada pelo poder sobrenatural de Deus. E é por isso que o diabo trabalha 24 horas por dia, usando pessoas para nos ferir, para que nós não venhamos exercer o maior ministério que Deus nos deu, que foi o da reconciliação. 2 de Coríntios 5,17, se estás em Cristo, nova criatura. Que ele está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não vem de vós, vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a cada um de nós o ministério da reconciliação, para que possamos reconciliarmos uns com os outros. O maior ministério que o Senhor nos deu, o diabo não quer que a gente exerça, usando a tua mãe, usando o teu pai, usando o teu marido, usando a tua esposa, usando o teu irmão da igreja, usando muitas das vezes o pastor, usando o teu primo, a tua prima, o teu patrão, para te ferir, para te machucar, para criar dentro de você uma raiz de amargura e bloquear em ti a ação do Espírito Santo de Deus, que faz com que você seja um resgatador de almas. Então o diabo ele quer quebrar a comunhão, e quando você libera o perdão para mim, que posso ter te ferido, você amontoa a brasa viva sobre a minha cabeça. Então se eu te feri, se eu te machuquei, se de alguma maneira eu dei brecha e te entristeci, o Senhor dá brecha, o Senhor é pastor. Irmão, se eu colocar Pedro e eu aqui, eu estou anos-luz longe de Pedro, mas o Senhor fala: quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias. Pedro se antecipa e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Amém? Quem revelou para Pedro? O Espírito Santo, foi Deus. 3 versículos depois, o Senhor vira para o mesmo Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Pedro não deixou de ser discípulo, mas como Pedro deu lugar para Deus, ele também deu lugar para o diabo. E se eu por algum momento não vigiei
e dei lugar para o inimigo, eu peço que você me perdoe e amontoe brasa viva sobre a minha cabeça. Permita eu ter essas brasas. Permita a pessoa que te feriu, que te ofendeu, ter essas brasas sobre a sua cabeça. Ajude a ela a se libertar. Ajude ela a se fortalecer. Mas não podemos de maneira nenhuma viver um personagem. Porque eu posso ser um personagem para você, você pode ser um personagem para mim, mas nunca poderemos ser um personagem para Cristo. Porque a palavra fala que o Deus da Bíblia, Ele sonda a mente e os corações. A palavra fala que no dia do juízo, até os segredos mais íntimos do coração, entenda, irmão, o mais íntimo, aquilo que está lá dentro, que ninguém sabe, a Bíblia fala que no dia do juízo, ele será revelado. Então vamos fingir para quem? Seja verdadeiro primeiramente com o Senhor, e vamos viver a comunhão na casa do Senhor com verdade. E eu vou viver com verdade quando eu entender que você é tão cheio de falhas quanto eu. Eu vou exercer para com você o amor de Cristo, que me amou mesmo sabendo como eu sou, que te amou mesmo sabendo como você é. E se o Senhor, sabendo que nós somos detalhados de defeito, nos amou, por que nós não vamos amar o nosso irmão? E o Espírito Santo de Deus trabalha e contribui todo dia, a todo momento, a cada segundo, para que eu e você sejamos melhor na presença dEle. A própria palavra fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele está dizendo que a conversão é diária, e ela é diária, e ela é crescente. Amanhã temos que estar melhor do que hoje. E eu vou orar pelo meu irmão para que ele alcance isso. Espero que ele ore para que eu alcance isso. E desta maneira vamos vencendo o inimigo. Eu não me canso de falar 2 de Coríntios capítulo 2, verso 5, porque isso é muito forte. Se nós entendermos o que a palavra de Deus está nos mostrando, espiritualmente falando, vamos ser uma bomba atômica, no bom sentido da coisa. Vamos ser uma bomba atômica para o inferno. Se entendermos o que a palavra fala, ele vai dizer: se o teu irmão te contristou, se ele te entristeceu, cabe ao tal a devida repreensão feita por muitos, de maneira que, ao contrário, você deve perdoá-lo, e amá-lo, e consolá-lo, para que ele não venha morrer de demasiada tristeza. E assim confirme, olha só, e assim confirme para com ele o vosso amor, e não sejais assim vencido pelo diabo. Então a Bíblia está falando que quando você me fere e me machuca, ou quando eu te firo e te machuco, e você não me perdoa, ou eu não te perdoo, o diabo nos vence. E o que eu entendo do diabo vencer, ele vai vencer na sua casa, no seu relacionamento, na sua saúde, e o pior, ele vai vencer naquele grande dia, que em vez de você ouvir, vinde bendito de meu Pai, ouvirá, para trás de mim, não te conheço. Então olha o poder do perdão, olha o poder do amor, da comunhão entre os irmãos, olha o poder, o impacto que isso tem no mundo espiritual, olha o impacto que isso tem sobre as trevas. Você está compreendendo? Amar, ter comunhão, é uma arma poderosa que Deus colocou na mão da igreja, e que o diabo a todo momento quer que você tire, que você perca esta arma, que é uma grande arma de batalha. Por isso que o Senhor fala: se te odiar, ame, se te maldizer, bendiga. Olha que tremendo. Porque se você ama quem te ama, que galardão tem? Ama quem te odeia. Porque quando você ama quem te odeia, você não está amando as práticas dela, porque por trás das práticas dela está o diabo, mas você está amando aquela vida que está aprisionada. E por você amar aquela vida que está aprisionada e está sendo um instrumento na mão do diabo, você vai orar pela conversão dela, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas a palavra fala que, acabada a ceia, versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos
todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Jesus, ele não faz algo antes, não troca o cálice com ninguém, não pede perdão, para depois sair nada, como se nada tivesse acontecido. Jesus, ele não faz isso antes da ceia, para tomar a ceia, mas a partir do momento que ele ceia com os seus discípulos, ele coloca em prática o sentido daquele ágape, o sentido daquilo que ele acabou de fazer, porque o que nós vamos fazer, a Bíblia chama de ágape, a Bíblia chama de festa da comunhão. Então, quando ele tem a comunhão com os seus discípulos, imediatamente ele coloca em prática, fazendo com que aquele rito que eles fizeram tenha sentido. Isso que nós vamos fazer tem que ter sentido. O sentido não é só depois a gente fazer uma fila ali, comer e ir para casa. Não. O sentido é a gente vencer a barreira, a dificuldade que Satanás colocou em nosso coração uns contra os outros. O sentido é nós praticarmos, é nós entendermos que o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, e a característica do Espírito Santo de Deus é o amor, é a misericórdia, é a graça, é o perdão. Tantas pessoas que estão cheias do Espírito Santo e não aguentam olhar outra pessoa. Eu tenho dificuldade de entender isso. Tantas pessoas conhecem tanto a palavra, conhecem tanto e não conseguem olhar, não conseguem estar no mesmo ambiente. Não é o Espírito Santo que as pessoas têm. Quem tem o Espírito Santo de Deus é traído, quem tem o Espírito Santo de Deus é vendido. E quando aquela pessoa que traiu, que vendeu, aparece com os soldados para prendê-lo, ele olha e fala: amigo, aqui veio. Judas vendeu, Judas traiu, e quando ele chega no Getsemane, Jesus olha para Judas e fala: amigo, aqui veio. Porque Jesus tem o ministério da reconciliação, e porque Jesus sabia que a luta dele não era carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. E aqui, irmãos, na mesma passagem, olha que coisa interessante, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu sou evangélico, eu me batizei, eu sou do coral, eu prego na igreja, eu sou líder disso, eu sou líder daquilo, mas você não ama seu irmão. Jesus está falando que ele não te vê como discípulo. Ele está falando que o que faz você um discípulo não é você pregar na igreja. O que faz você um discípulo não é você cantar no coral. O que faz você um discípulo não é você tocar um instrumento. O que faz você um discípulo não é você participar de uma evangelização. O que faz você um discípulo não é você ter um cargo, pastor, diácono, presbítero, evangelista, bispo. Não. O que faz você um discípulo dele é quando você ama incondicionalmente, ou seja, independente do que tenha feito, você ama o teu próximo. Quando você ama o seu irmão. Uma mulher na Bíblia é símbolo de quem? Mulher na Bíblia é símbolo de quem? E a igreja é isso aqui? Levanta a mão, por favor. A igreja aí. Você é a igreja.
Então você representa essa mulher que vai ser falada aqui agora. Esta mulher estava dentro da sua casa. Todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O espírito maligno sai, passeia por lugares áridos, voltando e encontrando a casa. Então, esta mulher em sua casa está falando da sua vida, e a casa é você mesmo. O seu coração é a sua vida. Essa mulher em sua casa, ela vai conferir as suas dracmas, que totaliza 10. E ela vai ver que está faltando uma dracma. Quando você vai para Coríntios capítulo 12, você vai ver que 1 Coríntios capítulo 12, ele fala de 9 dons. 9. E quando chega no capítulo 13, ele usa o capítulo 13 inteiro para falar de um 10º dom, que é o amor. E esta mulher, ela perde uma das dracmas e ela procura desesperada. Você consegue ver na igreja hoje pessoas trazendo boa palavra, então tu vê ali o dom da palavra. Você consegue ver na igreja pessoas com dom de ciência, visão, revelação e sonho. Você consegue ver na igreja discernimento de espírito, você consegue ver dom de língua, você consegue ver profecia, você consegue ver todos esses tipos dos dons manifestos. Mas tem um que está perdido, muito difícil de encontrar. Qual é? O amor. E essa mulher, ela entra em desespero procurando aquela dracma, porque quando vai falar dos 9 dons em Coríntios 12, e entra no capítulo 13 falando do 10º dom, ele vai falar, sabe o que? O mais importante é o amor. Então ela perde o mais importante, e ela entra em desespero e começa a procurar. Olha para dentro da tua casa, olha para dentro da sua casa, e vê se essa dracma está aí. Vê se você consegue me olhar com amor, vê se você consegue me olhar com misericórdia, porque eu estou fazendo isso agora, tentando te olhar com amor, com misericórdia também. Vê se você consegue olhar o teu irmão com misericórdia, a tua irmã. Vê se você consegue olhar aquele que te ofendeu. Vê se você consegue olhar com amor e liberar para ele o perdão, porque assim você fará prova de que o Senhor mora na tua vida. Assim você vai fazer prova que tu tem um coração de adorador. Assim tu fará prova nesta manhã que tu és um discípulo, uma discípula do Senhor. Porque quando aquela mulher acha a dracma, ela é tomada de uma alegria incondicional. Você vai ser tomado da alegria do Espírito quando você perdoar. Você vai ser tomado da alegria do Espírito quando você suportar uns aos outros em amor. Você vai ser tomado do Espírito quando você não viver mais uma falsidade. Quando você sorrir de verdade, abraçar de verdade, dar a paz do Senhor com verdade. Você vai ser tomado de uma alegria incondicional, e você vai guardar aquela dracma para você nunca mais perdê-la. Nisto todos conhecerão. Ele não está falando que ele vai conhecer. Nisto eu vou conhecer que sou meu discípulo. Ele não precisa, ele sabe. Mas nisto todos conhecerão. Ele quer que você conheça. Ele quer que você faça prova disso. É como se o Senhor falasse assim: você quer saber, quer fazer uma prova rápida se tu é meu discípulo ou não? Você quer fazer uma provinha rápida se você é minha discípula ou não? Quer fazer? Vê se você ama quem está do teu lado. Vê se você ama quem te feriu, quem te ofendeu. Vê se você consegue enxergar que isso foi o diabo. Vê se você consegue depositar amor nas suas atitudes sobre aquele que tentou te ferir. Se você conseguir fizer isso, você pode levantar a mão e glorificar, porque você é meu discípulo, porque você é minha discípula. Mas se você não consegue fazer isso, você não é o meu discípulo, você não é a minha discípula, e o diabo está te vencendo. E o Senhor não fala isso para constranger, Ele fala isso para consertar. Porque isso aqui, as pessoas elas costumam chamar de igreja, mas no catolicismo também tem igreja, não tem? Lá em Itatiaia, fizeram uma igreja lá agora.
Já viu lá, pastor Marco? Preta e vermelha. Uma catedral enorme. É o nome, igreja. Está lá, vai inaugurar. Já tem um boi lá, grandão, para ser sacrificado. É a primeira igreja satânica do Rio de Janeiro. Está lá, enorme. Mas é uma igreja. Tem um nome de igreja. Você tem que entender que isso aqui vai muito além de um nome. A palavra fala que quando nós nos reunimos aqui, isso aqui vira uma embaixada do céu. Não sou eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia fala que isso aqui é uma embaixada e que você é embaixador de Cristo. Você consegue imaginar, vamos supor que literalmente descesse um espaço desse aqui, Júnior, cheio de anjos, arcanjos, serafins, o Senhor, e você fosse a embaixada ali, você ia encontrar alguém de cara emburrada? Você ia encontrar alguém olhando torto? Ou você ia encontrar muito amor, muita paz, muita alegria naquele lugar? Hein? Por quê? Para que as pessoas se interessem. Esse lugar é tão feliz, esse lugar é tão vivo, vocês transmitem tanta paz. Eu quero conhecer esse local. É isso que temos que transmitir. Nós temos que apresentar às pessoas que entram por essa porta a nossa pátria, que ela é uma pátria feliz, ela é cheia de amor, de graça, de misericórdia. Deus quer que nós representamos isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Agora, como Jesus me amou, hein? Quando você foi resgatado, você estava como? Foi daquele jeito que Ele te amou. Aí eu estava na prostituição, foi desse jeito que Ele te amou. Eu estava nas drogas, foi desse jeito que Ele te amou. Eu estava no palavrão, eu estava na bebedice, eu estava em tudo, foi desse jeito que Ele te amou. Foi desse jeito. Tanto te amou que Ele te resgatou. Quando você estava lá metendo a cara na cocaína, na maconha, quando você estava lá no palavrão, na bebedice, na prostituição, quando você estava vivendo uma vida totalmente errada e promíscua, e alguém foi lá e te falou de Jesus e te trouxe para a presença do Senhor, não foi aquela pessoa, foi o Espírito Santo através do amor de Cristo pela tua vida. Ele foi lá naquela imundície, naquele lamaçal, com amor incondicional e te resgatou. E é assim que Ele quer que eu faça. O crente de hoje, quando um bandido morre, ele comemora. Menos um, tem que morrer mesmo. Bandido bom é bandido? Então, irmãos, eu tive 2 irmãos bandidos, que eram irmãos maravilhosos, foram trabalhadores, correndo atrás, mas que dado o momento da vida deles, receberam convite de amigos, de colegas para ir para bailes, e eu vi meus irmãos se distanciando, eu vi meus irmãos se afastando, até que meus irmãos que eram bons, que foram criados da mesma maneira, que chegaram a ir para a igreja, que se batizaram, o primeiro foi morto no tráfico de drogas, e depois o segundo foi morto no tráfico de drogas. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Bandido bom é bandido morto. Ore para o seu filho não se cambiar para esse caminho. Porque se o seu filho se cambiar para esse caminho, você não vai falar mais bandido bom e bandido morto, você vai dobrar o joelho dia e noite para Deus tirar ele de lá. Dia e noite para Deus tirar ele de lá. Você vai escutar um tiroteio, você vai entrar em pânico na sua casa, você vai gelar. Ai meu Deus, o meu filho, guarda ele. Mas Deus podia chegar e falar assim, não, deixa matar ele. E o Espírito Santo aparecer para você e falar, ó, ele foi embora, sabe por quê? Porque o bandido bom é bandido morto. Mas o Espírito Santo de Deus não faz isso. Nós não concordamos com o que eles fazem. Está num confronto com a polícia, ele foi roubar, entrou no confronto e morreu, ele assumiu o risco. Mas daí,
você comemorar a morte, você não é cristão e você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, o bandido, ele é ímpio ou servo? Mais alto, o bandido é ímpio ou servo? Quem tem certeza que ele é ímpio, diga amém. A Bíblia fala que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então o crente, quando comemora, Deus chora. E como eu posso dizer que eu tenho esse Espírito, o Espírito de Deus, se eu estou comemorando a morte de um bandido, enquanto meu Deus está chorando a morte dele? É por isso que não tem mais crentes pregando nas bocas de fumo. É por isso que quase não tem mais crente pregando na Cracolândia. É por isso, por quê? Porque a dracma, ela está perdida. Porque o crente, ele não acredita que aquela pessoa pode se libertar, que aquela pessoa pode se converter, mas eu digo que o meu Deus, o da Bíblia, o Deus do impossível, ele pode recuperar uma pessoa dessa. Porque pior do que todos eles juntos, é um homem na Bíblia chamado Nabucodonosor. Pior do que todos eles juntos, chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz pelo comportamento de um menino, pelo comportamento de um jovem, este Nabucodonosor, tirano, terrível, chega para esse menino que está escrevendo o livro de Daniel, e ele bate no ombro dele: Daniel, me dá uma oportunidade para me contar um testemunho. Daniel, claro, Nabucodonosor, toma. Nabucodonosor vai lá no capítulo 4 de Daniel e diz: pareceu-me bem a mim, Nabucodonosor, relatar as grandezas do poder de Deus sobre a minha vida. Nabucodonosor se converte e conta o testemunho. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele conta o testemunho, porque Daniel nunca ouviu como um tirano, mas ouviu como uma vida. E nós temos que olhar as pessoas como uma vida, e toda vida Deus tem o propósito de resgatá-la, porque Ele fala: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou fechar dizendo que eu conheci o pastor Cássio ontem lá em Minas, e o pastor Cássio: eu vou te contar a minha história. Eu falei: conta, pastor. Eu odiava crente, eu não queria passar perto dessa raça, eu odiava crente, e a minha esposa era ateu, ela não acreditava. Hoje estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Muitas pessoas não acreditou que aquele homem fosse se converter, e muito menos que ele poderia ser um pastor. Mas eu vou falar para você, é esse que Deus quer. Então muitas vidas vão ser alcançadas quando você achar a dracma que está perdida dentro de você. Que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Perdoar é muito mais que estender as mãos e dizer: eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice de um olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de ensinar-me uma lição. Eu preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força de um perdão.
o cristão de verdade, o perdão mora dentro dele. Verídico, tem o testemunho. Um fazendeiro viu um rapaz andando, e o rapaz pediu comida, pediu água, ele deu, perguntou a história daquele rapaz, o rapaz tinha vindo de outro estado para procurar emprego, o fazendeiro se compadeceu e deu emprego para aquele homem, colocou aquele homem dentro da casa. Quando aquele homem estava trabalhando com esse fazendeiro, mais ou menos 1 ano e meio, esse fazendeiro, a esposa veio engravidar, e aquele servo que ganhou casa, que ganhou comida, aqui no Brasil, isso não foi no exterior, ele viu aquela criança nascer, aquela menina nascer, ele viu aquela menina crescer, e quando aquela menina tinha 10 anos de idade, havia 11 anos e meio que aquele homem estava trabalhando ali, morando ali. O pai começa a procurar a criança junto com a mãe e não encontra, e procura aqui, procura lá, procura aqui, procura lá, e quando ele chega lá no celeiro, a criança de 10 anos está estuprada e morta, e aquele homem que ele abriu a casa dele, havia sumido. Aquele homem estuprou a única filha deste fazendeiro. A polícia nunca encontrou esse homem. O fazendeiro falou que se ele fosse achado, ele mataria aquele homem. Depois de muitos anos, aquele homem, aquele fazendeiro com aquela esposa, que nunca tiveram outro filho, encontraram consolo no Senhor. Foi no Senhor que eles encontraram consolo. E durante muito tempo o perdão foi trabalhado, foi ministrado no coração deles, e eles liberaram perdão para esse homem. E daquela situação ali havia se passado 40 anos. 40. Irmãos, 40 anos. Esse casal se tornaram pastores. Estavam ministrando numa igreja 40 anos depois. E entrou um homem dentro daquela igreja, e a palavra que foi pregada foi sobre perdão, e foi um dia de ceia, e aquele homem vem, cai de joelho, e cai aos prantos, chorando muito, amargamente, e o pastor vai até aquele homem, o abraça, e fala: o que é que está acontecendo? Ele fez uma coisa horrível, e desde quando eu fiz isso, eu nunca me perdoei, eu já tentei tirar minha vida muitas vezes, e as pessoas falaram que eu ia encontrar perdão e consolo no Senhor, e quando eu comecei a buscar perdão e consolo no Senhor, eu comecei a encontrar, eu comecei a buscar as pessoas a qual fiz mal, para que eu pudesse pedir perdão a elas, e o pastor falou: ótimo, que bom. Aquele homem estava um pouco deformado, a vida, havia acontecido algumas coisas com ele, consequências, né? E ele falou assim: e as pessoas que eu tenho que pedir perdão estão neste lugar. E o pastor falou: então peça perdão a ela. O que você fez? Foi pessoas que abriram a porta para mim, confiaram em mim, me colocaram dentro da casa delas, em que eu vi sua filha nascer, convivi com ela por 10 anos, depois eu a estuprei. O homem levantou a cabeça e olhou dentro dos olhos daquele pastor. Aquele homem gelou. Ele fala que ele gelou das espinhas tudo. E ele só falou: Senhor, me dá forças. Ele falou que foi tomado da presença do Espírito Santo, de uma misericórdia, de uma graça, que ele abraçou aquele homem e falou assim: perdoado te são os teus pecados. Aquele homem se entregou pelo crime que ele cometeu, aquele homem foi preso, e esse pastor e essa pastora deram assistência a esse homem até o fim de sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que esse casal descobriu verdadeiramente o que é ser um servo e uma serva do Senhor. E que muitas das vezes fizeram com você, não é nem um risquinho, perto do que esse homem viveu. Amém? O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.